compartilhar, amados, Mateus capítulo 19, versículo 13 e versículo 14. Versículo 13, versículo 14. Louvado seja Deus. Mateus, uma passagem bastante conhecida a respeito de Jesus. E disse assim: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Feche os olhos. Santo Deus, quero te adorar, Senhor, te bendizer por esta manhã tão preciosa que o Senhor nos deu, por esta manhã que o Senhor recebeu a adoração dos nossos lábios, e recebe a adoração da nossa vida, e recebe a adoração do nosso intelecto. Queremos, Senhor, nos entregar a Ti totalmente, Senhor, e Te adorar, e Te amar, e Te bendizer. Então, Espírito Santo, fale aos nossos corações, então fale às nossas vidas, pois queremos ser totalmente Teus, Senhor. Queremos nos entregar totalmente a Ti, Senhor, e sentir o Teu manifestar, e sentir o Teu fluir neste lugar. Santo Espírito de Deus, enche este lugar para a Tua glória e para o Teu louvor, e tudo aquilo que o inimigo intenta para roubar a fé, para roubar a alegria, caia por terra agora em nome de Jesus, e venha o Teu reino para a glória do Senhor. E todos dizem amém, Jesus, amém. Amados, sabemos que todos nós temos o desejo de crescer, sim ou não? Você tem desejo de crescer em alguma área, em algum conhecimento? E geralmente isso acompanha as crianças, os jovens. Tem muitos jovens, ali 16, 17 anos, na minha época tinha, que falava: não vejo a hora de fazer 18 anos. Quem era desse jeito? Levanta a mão aí, não deixa eu sozinho não. Aí, a maioria: ai, não vejo a hora de fazer 18 anos, porque quando eu fizer 18 anos, vocês vão ver só. Vai vir uma liberdade na minha vida. Quando eu fizer, amados, tinha muito esse negócio. Quando eu fizer 18 anos, eu tinha o desejo de fazer 18 anos para tirar a carta, para habilitação. Eu tinha esse desejo. E diversas vezes em nossas vidas nós temos o desejo de crescer. Muitas vezes em nossas vidas nós temos o desejo de ir adiante. E eu quero compartilhar então nesta manhã a inocência da criança e a decisão do adulto. O tema desta manhã. Porque quando é criança, a criança fala: eu não vejo a hora de crescer, quando eu for jovem. E aí o jovem fala, o adolescente, perdão. Aí o adolescente fala: eu não vejo a hora de fazer 18 anos. Você vai ver, com 18 anos eu vou comprar meu carro. Quem tinha esse sonho aí, com 18 anos, comprar o carro? Aí, tinha muita gente: com 18 anos eu quero comprar meu carro. Com 18 anos eu vou tirar minha carta. E aí já faz um plano que é meio automático. Não, eu vou comprar meu carro, depois do meu carro, aí só depois, eu estou falando do cristão, tá? Aí depois eu vou namorar, Então você vê que namorar vem depois dos 18. Ô pastor, mas aconteceu isso com o senhor? Não aconteceu não, amado, mas eu indico e ensino dessa forma, porque eu sei os desafios que eu passei antes. Por antes do tempo, namorar. E aí depois tinha que dividir tempo. Não sabia se eu ajudava minha mãe em casa, que isso eu tinha que fazer, não tinha boi não. Mas se eu namorar, então era uma loucura, ficava corrido o tempo. Mas eu indico sim, instruo, por quê? Para que cada fase da vida possa acontecer no tempo certo. Porque são tempos desafiadores que vêm, amados. Mas, voltando a falar, então, agora sim, eu comprei o carro, então eu já vou namorar. E aí tudo bem, aí depois eu passando assim, um ano, 2 anos, eu já compro minha casa. E depois que eu comprei minha casa, assim, eu já vou estar na faculdade, aí eu já vou estar assumindo um cargo alto, vou estar ganhando bem. Quem já pensou desse jeito? Aí,
quero dizer que não é bem assim, não. Até no pensamento, né, Sandrinho? Na época a gente tinha esse pensamento de não, a gente já faz. Eu lembro que no meu cursinho pré-nupcial, porque, amados, para mim fazer casamento precisa fazer esse cursinho pré-nupcial, senão não faço. Porque foi muito importante na minha vida e eu aconselho a fazer. E quando estávamos na mesa, eu, a pastora Cíntia e o pastor Arnaldo, que foi quem ministrou esse curso, foi quando eu conheci, homem de Deus, conheci esse curso, ele disse assim: Fabrício, quais são os seus planos para o futuro? Eu falei, meus planos? Eu esqueço, mas está escrito no meu livro isso, está escrito. Não, eu vou casar, 22 anos, nós já compramos carro, nós já compramos o apartamento, então daqui 5 anos a gente vai comprar a nossa chácara, em 5 anos, então 2027, iria comprar a chácara, o nosso plano é daqui 5 anos ter filhos e tal, e isso está escrito no meu livro, amados. E aí chegou um momento que depois que eu falei tudo, ele olhando para mim sorrindo. Depois que eu entendi que ele estava pensando assim, coitado. Coitado. E ele sorrindo assim, aí quando eu acabei, ele falou, você terminou? Eu falei, Ele falou, mas você não projetou as dificuldades também? Você só projetou as coisas boas? Você nunca projetou que vai vir enfermidade na tua vida? Você não projetou aí que você vai precisar comprar remédio? Você não projetou aí que você vai precisar comprar roupas? Amados, eu comecei a murchar. Pense, comecei a murchar como uma plantinha que não recebe água. Murchando. Mas um dos planos deu certo. Depois de 5 anos, Davi nasceu. Depois de 5 anos de casado, né? Mas porque são planos que nós fazemos, amados, porque queremos crescer. Nós queremos crescer e muitas vezes esquecemos a inocência de uma criança. Esquecemos a inocência que está sobre as nossas vidas. Olhando para esse texto, nós vemos que no versículo 13, as crianças quando queriam chegar até Jesus, os discípulos repreendiam. E eu acredito que não repreendiam só as crianças, mas também, mais ou menos assim, como nós vemos hoje. Pai, cuida do teu filho. Olha quanta criança aqui, gente, vamos segurar aí, cadê os pais dessa criança? Repreendiam cada uma delas, não vai chegar no mestre, não vai chegar até o Senhor. Os discípulos ali, eles estavam nessa época de decisão do adulto. Mas, amados, eles queriam colocar ordem no lugar. Você já percebeu que adulto tem a mania de colocar ordem no lugar? Aí, pronto, diaconato. Quer colocar sempre ordem no lugar. O adulto tem essa pegada de falar assim, não, eu vou colocar ordem nas coisas. Você quer saber se uma casa tem criança? É só saber se tem brinquedo espalhado. Se tem brinquedo espalhado é que tem criança. E eu digo uma coisa, brinquedo não é bagunça. Lógico que depende da quantidade. Mas não é bagunça. É o tempo da criança, é a fase da inocência da criança. Né? Quando você entra, você vê uma casa muito arrumadinha, quando você começa a ver coisas tudo muito no lugar, todos os dias, começa a ficar preocupado. E se preocupe em arrumar uma criança. Se preocupe em arrumar uma criança. Nem que for pegar do vizinho emprestado, irmão. Nem que for para pegar do irmão da igreja que está precisando descansar um pouquinho, leva para sua casa, brinca com a criança. Depois você devolve. Pega um pouquinho a criança, brinca um pouquinho, quando você estiver cansado você devolve, está tudo certo. Mas como é importante entendermos a fase da inocência e da decisão do adulto em nossas vidas. Sabe por quê, amados? Me chama a atenção que esse texto, que os discípulos queriam colocar ordem na casa, mas Deus, Ele olha de outra maneira. O que Jesus disse? Não impeçam de vir a mim as crianças. Significa
significa, amados, que Jesus quer intimidade com as crianças, porque as crianças são sinceras, porque as crianças são verdadeiras, porque as crianças, elas não têm malícia, não têm maldade. As crianças, elas se lançam, elas querem estar junto. Na quinta-feira, eu estava na célula, lá na casa da Michele, e em um determinado momento, a Cat colocou o Enzo no chão e eu falei, então vem com o pastor. Ele veio no meu colo numa naturalidade, sentou no colo, amados, e dormiu. E aí eu fiquei pensando a respeito disso, dessa confiança, dessa inocência. E ele foi dormindo, ele foi caindo para frente, eu fui segurando, ele caindo para frente, ficando pesado. Aí ajeitei ele no colo, ele continuou dormindo. Por que eu estou compartilhando? Porque a maneira, pega essa na tua vida, meu irmão, a maneira que Deus olha para você e tem as saídas na tua vida, não é a maneira que você vê, sabe por quê? Porque a maneira que Deus enxerga vai muito além daquilo que você vê. Vai muito além, aquilo que Deus quer fazer na tua vida vai muito além, a maneira que Deus quer tratar vai muito além, não é da maneira que você vê, que você enxerga, que acha que vai acontecer. Então, amados, quantas vezes nós deixamos de viver a inocência em nossas vidas, porque começamos a ter decisões de adultos. Deixamos de viver a inocência em nossas vidas, porque tomamos decisões. Só que essas decisões, muitas vezes elas são carregadas de tristeza, de rancor, de angústia, de falta de perdão. Elas são carregadas de pecado, de julgamento. Quantas vezes nós carregamos isso pelas nossas decisões, ao invés de sermos inocentes para essas coisas? Amados, uma criança está brincando com a outra, de repente uma levantou mais eufórica ali e deu um Pelé na outra, a outra chora e daqui a pouco está ali brincando de novo, não guarda rancor, não guarda mágoa. E aí ficam os pais, dois bicudos. Não vou levar você lá não, senão você vai apanhar de novo. Deixa de ser besta, se alguém te bater, você pica a mão na orelha. Não, amados, a criança não tem disso, inocência. Sabe, amados, o cristão, aquele que tem Jesus na sua vida, ele não pode perder a inocência. Jesus chamava as crianças para brincar. Pai, preste atenção, mãe, preste atenção. A igreja é o lugar do teu filho ser feliz. Ele quer, pastor, eu vou deixar ele se pendurar no lustre. Não faça isso, amado, porque é alto. Mas esteja junto com ele. Não é, então eu vou soltar meu filho e deixar que as diaconias, os professores kids corram atrás dele. Não é para correr atrás dele. O pai é responsável pela criança. Mas se alegre, celebre com ele na igreja. Converse com o irmão, mas brinque com ele também na igreja. Final do culto ele quis dar uma corridinha, corre atrás dele. Se você não conseguir, pede para alguém correr. E está tudo certo, celebre, seja feliz. Sabe o que acontece, amados? Quando nós entramos na fase adulta, muitas vezes escolhemos não ser felizes. Olha para a pessoa do teu lado, diga para ela assim, sorria mais e seja feliz, meu irmão. Amém, amém? Amado, sorri mais, ser feliz. É isso que vem a inocência em nossas vidas. Nós não podemos viver na fase adulta, da decisão adulta, os rancores, ficar ariscos. Pelo contrário, nós devemos liberar perdão, decidir isso, decidir não julgar. Precisamos disso em nossas vidas. E aí vem aquela história de quando fica adulto, que diz, eu não estou nem aí para o que dizem de mim. Se quiser conversar comigo, que a pessoa venha até mim, pare com isso, seja inocente, vá atrás. Alinhe, tenha a inocência de uma criança, vá atrás, converse.
Como você pode, amado, não ter relacionamento com quem você vê e dizer que você ama a Deus a quem você não vê? 1 João capítulo 4 está dizendo isso. Como você pode amar a Deus a quem não vê se você não consegue amar o teu irmão que você vê? Isso está ligado à inocência. E é uma decisão, amados. Precisamos mudar isso em nossas vidas. Romanos capítulo 16, versículo 19. A palavra de Deus, Romanos capítulo 16, versículo 19 diz: todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Tem uma outra versão que no final do texto diz: sejam excelentes, sejam sábios em relação àquilo que é bom. Sejam sábios, sejam excelentes, seja maestro naquilo que é bom. Amados, como isso é tremendo? Por que é tremendo? Quando eu não sou excelente naquilo que é bom, eu não vou me concentrar no mal, na maldade, na malignidade, naquilo que é errado, naquilo que é perverso. Eu vou ser muito bom, eu vou ser excelente na bondade, naquilo que é correto. Mas a palavra diz: seja inocente para o mal. Quando está falando ser inocente para o mal, não é de ser bobo não, amados. Não tem nada a ver. Porque se fosse bobo não seria filho de Deus, não seria cristão. Amados, mas seja o que? Inocente para a maldade. Significa, opa, se eu entrei em algo, que tem algo errado acontecendo, eu ser inocente naquilo que está acontecendo, eu não ter participado, eu não ter praticado, é isso. É eu ser sábio para não entrar no erro. Certa vez, amados, há um tempo atrás, a polícia me ligou, polícia civil, me perguntando onde que eu estava num sábado, à noite, em tal horário, e eu disse: olha, eu estava na igreja, assim, assado. Ah, mas onde você estava? O que você estava fazendo? Tal. E eu disse o que tinha acontecido. Então o policial disse assim: olha, eu achei o seu RG numa cena de um crime num posto policial. Num posto de gasolina. Eu achei seu RG em tal lugar. E aí eu disse: olha, eu tenho um boletim de ocorrência, que esse RG eu perdi há muito tempo, eu peguei e apresentei o número, e então o policial falou: ok. Amados, eu estava inocente naquela situação. Poderia ser chamado ali para prestar algum depoimento, alguma coisa, mas eu estava inocente naquela situação. E como é importante nós buscarmos essa inocência no Senhor. Como é importante, amados, o mundo, do jeito que está, ele tem acelerado todas as pessoas. Você sempre pergunta para uma pessoa: e aí, como que você está? Qual a primeira coisa que ela responde? Na correria. Na correria. Como que você está, meu irmão? Estou na correria. Como que você está? Como você está, Sandrinho? Estou na correria. Deve você poder pisar no chão. Porque virou costume a tal da correria. E isso tem acelerado o povo cristão a ponto deles quererem fazer as coisas que o mundo faz. Diga para a pessoa do teu lado: não se conforme com o mundo, mas seja transformado na renovação do teu entendimento através da palavra de Deus. Amém? Amém. Precisamos ser transformados, moldados pela palavra de Deus. Precisamos deste tempo. E essa aceleração que está acontecendo faz com que os jovens nos dias atuais pensem em querer a liberdade quando passar dos 18 anos. Pronto, eu não vou dar mais satisfação para ninguém. Agora eu vou ser dono do meu nariz. Olha que diferente que era antes. Quando antigamente alguém queria fazer 18 anos para tirar carta, para comprar carro, né? Hoje em dia, eles
Eu ouvi muito a respeito disso. Não, eu vou ser dono do meu próprio nariz. Quando eu tiver 18 anos, ninguém vai mandar em mim. Eu vou sair no horário que eu quero. Eu vou chegar no horário que eu quero. Eu vou fazer da maneira que eu quero. Eu não vou precisar pedir conselho para ninguém. Eu vou... Amados, isso daí acontece no mundo, não com quem segue a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que sejam multiplicados os teus dias sobre a terra. Palavra de Deus. Amados, todo aquele que deixou de prestar conta, preste atenção nisso, todo aquele que deixou de prestar conta da sua vida caiu na fé. É só você olhar a vida de Sansão. Sansão, ele não tinha uma pessoa que ele confiasse e prestasse contas, e então ele caía. Então ele falhava, então ele fazia do jeito que ele queria. E se nós olharmos para a palavra de Deus, todas as vezes que deixa de se prestar conta, existe uma queda. Você que é adolescente que está aqui hoje, você que é jovem, não deixe que o mundanismo entre na vida de vocês, acreditando que com 18 anos você vai ser livre para fazer o que quiser. Não pense assim. Você é livre hoje em Cristo Jesus. Jesus é teu Salvador. É Ele que pagou um alto preço pela tua vida. E hoje você é livre. A palavra do Senhor nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga para a pessoa do seu lado: Jesus te libertou, então você é livre. E celebre por isso, meu irmão. E celebre por isso. Isso está lá em João capítulo 8, verso 36. Mas, amados, enquanto isso tem muitos adultos que pensam assim: se eu tivesse dado ouvido ao conselho antigamente, eu não teria errado tanto que eu erro ou que eu errei. Quantos aqui já pensaram dessa forma? Ai, se eu tivesse dado ouvido, eu não tinha errado tanto. Ai, se eu tivesse dado ouvido, eu não teria falhado tanto. Ai, agora o que eu vou fazer? Amados, sabe o que acontece? Como esse adulto não se cuidou, hoje em dia, ao invés da criança ao invés dele dominar os pensamentos e atitudes quando era criança, nos dias atuais, ele deixa a criança que ele foi antigamente dominar nos dias de hoje. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer que aquilo que o adulto não prestou conta, que ele falhou, que ele errou, que ele deixou de ter a infância quando criança, hoje ele quer trazer à tona essas atitudes de criança. E aí se tornam adultos birrentos. Se tornam adultos que querem só fazer a própria vontade, que querem só cuidar do próprio ego, porque não teve a inocência da criança, mas hoje tem a decisão do rancor do adulto. E olha que coisa forte, amados. O cristão, então, adulto, ele começa a ser só o me dá. Me dá, eu quero, me dá, eu quero. Senhor, o Senhor é Pai, o Senhor tem que me dar. Parecendo aquelas crianças no mercado. Sabe criança birrenta no mercado? Que começa a chorar. Ai, eu quero, eu quero, eu quero. Amados, o maior lugar que você vai ver de criança birrenta é no mercado. Leva a criança birrenta para tu ver. Ela quer puxar tudo, quer bagunçar, quer fazer, e os pais passam nervoso. Por quê? Porque pega essa chave. O pai está deixando a criança igual ele era. Pais, vocês, nós aplicamos em nossos filhos quem nós éramos. Como que está o teu filho hoje? Como que está a tua filha hoje? Ele é reflexo do que você tem ensinado. Ele é reflexo daquilo que você tem colocado na vida deles. E muitas vezes você tem feito dessa forma porque você não está resolvido como adulto. Tinha um programa antigamente da Super Nani. Não sei se ainda tem algum canal aberto, mas antigamente tinha. E antes de ter filhos, eu assisti esse programa da Super Nani. Eu e a pastora. A gente achava legal.
Elas pegam as crianças, você vai ficar, e as crianças, você vai ficar, e as crianças, Aí as crianças ficavam, aí chegavam nos pais, o pai ficava chorando. Eu não queria deixar chorando. Eu não suporto isso. Aí depois, a criança aprendia rapidinho. Quem dava trabalho para aprender? Os pais. Os pais. E amados, por que os pais davam trabalho para aprender? Porque eles não tinham resolvido a vida deles ainda quando criança. Sabe o que acontece, amados? Nós precisamos voltar à inocência, a nos entregarmos nos braços de Jesus, a nos derramarmos nele, a perdoarmos, a abrirmos o nosso coração e deixarmos o fluir do Senhor em nossas vidas. Tantas vezes nós tomamos tantas decisões e estamos nos movendo, correndo tanto para todo lado, que esquecemos do tempo da inocência, esquecemos do tempo de perdoar, esquecemos do tempo de amar, esquecemos do tempo de nos aproximarmos uns dos outros. Quantas vezes tem passado esse tempo em nossas vidas e nós não estamos deixando o Senhor agir em nós, não estamos deixando o Senhor fazer nada em nossas vidas. Pastor, mas então o que eu preciso fazer? Abrir o coração. Inocência como criança. Inocência como criança. Para que o Senhor transforme os traumas na tua vida. Para que o Senhor mude a história da tua vida. Para que você possa realmente ser a imagem e semelhança do Deus vivo. Para que você possa viver aquilo que o Senhor planejou e projetou para a tua vida. Muitas vezes saímos deste caminho porque nós tomamos decisões como adulto de nos blindarmos. Meu irmão, você tem que estar blindado para o mal não entrar na tua vida e não para o teu irmão não fazer parte dela. Muitos se blindam. Por quê? Porque eu tenho medo de ser machucado. Meu irmão, abre o coração. Aquele que te curou uma vez vai curar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, porque Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele quer trazer a novidade para você. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro 3, 18. Diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amados, crescer, diga assim, crescer na graça. Amados, esse crescer na graça não está falando de deixar de ser inocente. E não está falando em pecar, como o apóstolo Paulo fala. Ele diz assim, olha, não adianta vocês quererem, parafraseando Paulo, não adianta vocês quererem pecar mais para que a graça aumente. A graça já é suficiente para todo tipo de pecado, irmãos. Amém? Exceto blasfema contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo, porque é Ele que nos convence. Se blasfema contra Ele, significa que você está pela sua própria força e ninguém vai te convencer. Então, amados, para todo e qualquer tipo de situação, a graça de Jesus, ela é abundante, ela é mais que suficiente em nossas vidas. Então nós precisamos sim crescer na graça. E como então eu cresço na graça? Sendo grato pelo sangue de Jesus derramado pela tua vida todos os dias. Como que você vai crescer na graça? A ponto, amados, de você ser tão grato que antes de pecar você vai ficar constrangido de pecar. Antes de falar mal você vai estar constrangido. Antes de falhar você já vai estar constrangido. Você vai falar, eu não posso fazer isso, porque Jesus está na minha vida. Eu não posso enganar, eu não posso mentir, porque Jesus está na minha vida. Eu não quero isso, Senhor. Obrigado por não me deixar concretizar. Eu peço perdão, Senhor. O teu amor me constrange. Crescer na graça, amados, é amar o Senhor e amar o teu próximo. Você vai crescer nessa graça, você vai crescer nessa alegria.
conhecimento, amados, que a palavra diz crescer no conhecimento, ela está ligada à decisão do adulto. Se você quer crescer no conhecimento, você precisa então trazer a vida de Cristo. Estica a sua mão assim para frente, assim, ó. Pega assim, ó, e traga para o teu coração. Amados, você precisa pegar Cristo e trazer para o teu coração. Pegar Cristo e trazer para o teu coração. Amados, crescer no conhecimento não é no conhecimento natural das coisas. Existe aquela diferença de sabedoria e de conhecimento. Alguns já ouviram isso. O que é conhecimento? Conhecimento é saber que tomate é uma fruta, sim ou não? Sim. Então, e sabedoria é saber que não se coloca tomate na salada de fruta, sim ou não? Sim. Então, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta, e sabedoria é não colocar tomate na salada de fruta. Não vai dar ruim. Mas, amados, esse conhecimento é trazer a vida de Cristo para a sua vida, as práticas dele para a tua vida, os pensamentos dele para a tua vida, as ações dele para a tua vida, o amor dele para a tua vida. Isso é conhecer, como neste versículo diz: cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. Meu irmão, não está falando de você deixar de ser inocente, não está falando de você deixar de tomar decisão, mas está falando de você mergulhar em Jesus, pois quando você mergulha em Jesus, a tua vida passa a ser dele. A tua vida passa a ser dele. Romanos capítulo 14, versículo 8. Ele diz assim: se vivemos, vivemos para o nosso Senhor. Se morremos, morremos para o nosso Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Aleluia! Tem alguém aqui que pode celebrar porque pertence a Jesus? Tem alguém aqui que pode dar um glória porque pertence a Jesus? Sabe, amados, quando pertencemos a Ele, então eu vou manter a minha inocência, porque a criança ela corre para Jesus. Pais sábios levam seus filhos para Jesus. Pais sábios trazem a presença de Jesus para o seu lar, ativam a fé, ativam a alegria.